também professora e atualmente exerce a função de psicóloga educacional. Regina, obrigada pela participação hoje, obrigada por ter aceitado o convite da Isa, seja muito bem-vinda, espero que esse nosso encontro seja muito importante, que abra os olhos de muitas pessoas e eu passo a palavra para você. Sâmia, muito obrigada, boa noite a todos. Isabela, obrigada pelo convite, meus amigos aí também, né, de convívio aí que estão na educação, não sei todos aqui são professores, mas se estão aqui porque têm interesse no assunto, né? E já trabalho com educação há muitos anos, acho que desde meus 24 anos, eu não tenho a menor vergonha de falar quantos anos eu tenho 56, porque eu amo escola, desde o momento que eu pisei numa escola, eu nunca mais saí da escola. Né? Já trabalhei em creche, já trabalhei com educação infantil, já ensino fundamental, ensino médio, então assim, toda a trajetória do aluno da escola, né? Eu já vivi bastante, sou mãe também de uma menina de 14 anos, que muitas vezes me coloca em xeque para muitas coisas, né? E quando eu penso nesse assunto, quando a gente pesquisa esse assunto, dói, né? Dói porque falar de abuso já é uma palavra que a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Quando a gente fala uma pessoa, nossa, a pessoa é abusada, o que a gente pensa, né? É que o quê? O limite foi ultrapassado, né? Então, assim, o que vem a ser um abuso? Um abuso é quando, vamos pensar assim, bem simplesmente, é quando a gente ultrapassa essa linha, né? Do que da normalidade, do que é aceitável, do que a gente tem, né? Pelas nossas convenções aí, vamos pensar, a gente está pensando Brasil, né? Vários estados do Brasil, mas as realidades são diferentes mesmo nos estados e localidades de um mesmo estado, e até mesmo em escolas, né? Mas o assunto respeito pelo ser humano, pela individualidade, pela boa formação, tem que estar presente em todos os ambientes, né? Principalmente na escola. Então, eu começo definindo o que é, né? O abuso sexual de menor. O que é considerado menor? O menor, ele é considerado quando ele está de 0, né, a 19 anos, que ele está no que a gente chama da adolescência, a faixa da adolescência. Alguns definem 18 anos, porque já atingiu a maioridade, mas ele é o menor incapaz que está sob os cuidados de um adulto, né, que tem que ser aí responsável por isso. Então, o abuso sexual de menor, o abuso sexual infantil, ou abuso sexual de crianças, é uma forma de abuso infantil em que um adulto ou um adolescente mais velho usa uma criança para estimulação sexual. Então, assim, além do adulto, a gente tem que lembrar de pessoas também, de adolescentes, irmãos mais velhos, primos, vizinhos, pessoas que vivem no entorno da família, né? Então, assim, as pessoas podem estar envolvidas também. Elas definem como forma de abuso sexual, né, pedir ou pressionar a criança a se envolver em atividades sexuais, independente do resultado, exposição, né, indevida de órgãos genitais, mamilos femininos, para uma criança com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos, intimidar ou aliciar a criança, ter contato físico sexual com uma criança ou usar uma criança para produzir pornografia infantil, né? Então, isso é uma definição bem básica, né, do que vejo, mas eu gosto muito de partir do pressuposto do significado da palavra, né? Já pela própria palavra a gente já entende o que não é um comportamento que não é agradável para ninguém. Ô, Regina, Ou eu não. vou então aproveitar, já que a gente está nessa fase de definições, entender se existe alguma diferença entre falar abuso sexual e assédio. Tem diferença, sim, né? O assédio, ele pode ser. O abuso é realmente quando você pode ter um assédio moral, né? Um assédio sexual. O abuso sexual é muito mais voltado quando você pede ou pressiona a criança a se envolver em atividades sexuais, faz essa exposição indecente. O assédio você pode até usar de
um gracejo, alguma coisa, de uma forma de chegar na criança e não abusar sexualmente. O abusar é você realmente transpor esse limite físico, tá? O assédio ele pode ser muito mais verbalizado, ao que a gente chama do assédio moral, né? E que vai por aí, por esse lado. Então, assédio é uma palavra menos agressiva. Sim, sim. O abuso realmente já entra por aí para caracterizando até como tem a lei, tem a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá também, né? Que nós, como educadores, que a gente precisa denunciar isso daí para que realmente não ocorra, né? Muito mais. Agora, a questão principal nisso, sabe, Sâmia, é porque, infelizmente, o lugar onde mais acontece o abuso sexual é dentro das residências. Eu tenho aqui estatísticas que foi feita uma pesquisa que eles só começaram a fazer o registro de casos a partir de 2011. Então, assim, é muito triste, né? A gente tem uma população aqui predominantemente feminina. Agradeço aí os homens também, porque a posição dos homens é muito importante nisso, para a gente combater isso daí, né? E sermos multiplicadores, né? dessa prevenção ao abuso. Maiores de 0 a 9 anos, 76,4% dos casos é feminino. E de 10 a 19 anos, 92,2%. Então, assim, são estatísticas elevadíssimas, né? Isso é uma pesquisa, né, feita pelo Ministério da Saúde de 2018. O crescimento é vertiginoso, né? A gente não tem ainda dados estatísticos, né, que aí de pesquisa, mas com a questão da pandemia, com a questão das pessoas muito mais em casa, eu penso, Regina, isso é uma opinião minha, certo? Como a gente já vê aí nas notícias, a violência doméstica aumentou muito e, consequentemente, penso que aí a questão de casos de abuso sexual vem até, quem sabe a gente aí já fica para um próximo encontro aí, né, em 2021, para nós vermos aí realmente essa questão da estatística. Infelizmente, né, eu penso que é um número que deva aumentar bastante. E para que vocês tenham uma ideia, o maior local de ocorrência é na residência. Dessa faixa etária de 0 a 9 anos, são mais de 9 mil casos. O total de casos é de 32 mil casos. Então, de 9.300. E vítimas de 10 a 19 anos cresce mais ainda, vai para mais de 11 mil casos. Tá? Isso é Brasil. Agora, eu tenho um dado aqui que é bem triste também, né? Que também o segundo, vamos dizer aqui, né, no ranking, porque os outros são outros ignorados, é a escola. Tá? Pasmem, né? Não sei se vocês tinham ideia desse... Boa noite, Fábio. Não sei se vocês tinham ideia desse dado, né? Infelizmente, a escola é o segundo lugar onde mais ocorre casos de abuso sexual, certo? Então, assim, a nossa proposta... É bem chocante, hein, Regina? É muito chocante mesmo, né? Eram dados assim, quando a gente vai pegar... Eu gosto muito da matemática, né? Eu sou da humanas, mas eu gosto muito da matemática. Eu gosto muito das estatísticas, porque elas nos colocam o holofote realmente em questões que a gente não gosta de mexer, né? Foi o que eu falei, esse assunto é um assunto muito difícil. Então, assim, eu estou dando minha cara a tapa aqui, né? Sou educadora, amo a educação, mas tem um dado muito sério aqui, né? Que é a questão da residência, que a gente pensa, né? Que a residência é o lugar onde as crianças estão seguras, os adolescentes estão seguros, e, infelizmente, nas casas que acontecem os abusos sexuais, né? Mas como eu sou uma pessoa assim muito
positivo. Eu acho que justamente esses encontros, quanto mais as pessoas falam sobre isso, discutem sobre isso, isso é um caminho muito bom para nós discutirmos isso e mudarmos isso, né? E daí eu acho que cabe a nós, enquanto pessoas que estão trabalhando na educação, lidar com isso e começar a decodificar quais são esses sinais, né? Como que eu identifico possíveis sinais de abuso sexual em crianças? Regina, nós estamos em plena pandemia, como é que a gente faz isso online, né? Porque tudo que os casos, né, que vão acontecendo no presencial, realmente você consegue decodificar muito mais facilmente, né? Então, assim, o nosso escuta, o nosso olhar tem que ser muito mais criterioso nesse momento de pandemia, né? Daí a responsabilidade, que eu acho que nem duplica, né? Quadriplica, porque as pessoas estão nas casas delas, né? Muitas vezes as pessoas estão com as câmeras fechadas, a gente não tem acesso a alguma coisa, né? Que aqui eu estou vendo quem está com a câmera aberta e tudo, mas muitas vezes até porque são N motivos, eu não estou aqui para discutir se é câmera aberta, câmera fechada, né? As pessoas estão nas suas casas, tem irmãos, os pais estão trabalhando nas casas, a gente, né, de uma certa forma, está ali a privacidade da pessoa, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas tudo isso é inibitório, né? Exatamente, né? Então é uma coisa assim, para que, Samia, é até muito mais assim, para que o professor, por exemplo, né? Nós estamos aqui para ajudar. Como o professor pode decodificar, né? Alguns sinais que as pessoas que estão sendo abusadas, as crianças, né? Porque tem crianças, como a gente vê, né? Muito pequenas que às vezes não têm nem ideia do que está acontecendo com elas, né? E outras pessoas que têm ideia e que não têm nem com quem falar, como falar, né? Estão sendo ali vítimas aí desse comportamento abusivo. O assunto é abuso sexual, só online para ajudar o irmão, a irmã, entendeu? Oi? Não, acho que foi alguma coisa? Alguém quer perguntar? Acho que foi interferência, alguma coisa. Então tá. Bom, quem quiser perguntar, fica à vontade. O primeiro sinal é a mudança de comportamento, né? Se eu tenho um certo padrão de comportamento, você começa a perceber que se a pessoa mudou um pouco de comportamento, né? Se era uma pessoa alegre, extrovertida, aí começou a ficar mais introvertida, né? Então, por isso que eu digo, quando as câmeras estão abertas e quando a gente consegue, né, fazer um contato aí com a pessoa, é até mais fácil, né? Na escola é muito mais fácil, porque os professores que conhecem seus alunos, eles conseguem, né, decodificar essas mudanças, né? Então, assim, e às vezes é em relação assim, a uma pessoa específica ou a uma atividade, né? Digamos assim, uma pessoa, não quero ir lá na casa do meu tio, eu não quero ir na casa do meu vizinho. Quando a mãe fala assim, mas por que você não quer? Dá beijo no tio ali, né? Então... Oi? Então, essa mudança de comportamento assim, muito perceptível, né? Então, assim, as mudanças de comportamento porque a pessoa não quer, né? Ou rejeita, ou não vou agora, né? Ou então é obrigada. É uma coisa, né, Regina, até interessante de se falar, né? Porque realmente eu acho que as crianças, elas acabam que elas sofrem muito, né? Em alguns momentos. Por exemplo, vai lá, dá um beijo no tio, abraça o tio. Até por educação, né, Isabela? Mesmo que não tenha nada, né? Ela tem o direito de escolha de como cumprimentar, né? Eu acho que essa questão até da aproximação, a gente força, vai mudar, né? Isso. A gente acaba forçando a criança, teoricamente, a ser educada de cumprimentar um parente e que, no fundo, a criança demonstra alguma inquietação e eu acho que tem que saber respeitar isso, né? Acho que é o primeiro caminho, né? Exatamente. E assim, né? Nós falamos dessa estatística muito alta em relação assim à atividade, né? Eu pedi licença, a Isabela falou, não, Regina, você pode falar. Atividades, por exemplo, natação, ginástica,
futebol, atividades esportivas que tenham assim muito contato com o professor tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, se eu olhar, não, eu não quero na natação, mãe, não, eu não quero na ginástica olímpica, fica de olho, né? Presta atenção, fica perto, não deixe seu filho sozinho, né? Nós somos pais, nós somos educadores, mas precisamos, a supervisão é contínua, é constante, né? Não é porque eles vão crescendo que a gente vai deixar que eles vão ficando, sempre desconfiar, né? Sempre olhar, dá uma olhadinha no celular, dá uma olhadinha no vizinho, dá uma olhadinha como é que é a aula de vôlei, como é que é a aula de natação, como tudo isso o vizinho, o porteiro, quando desce para o play, né? Muitas vezes desce para o play e o pai às vezes não vai nem dar aquela incerta ali embaixo, né? Então, assim, é vigilância, gente, é vigilância o tempo todo, né? Então, assim, e infelizmente pode estar dentro da casa da gente, tá? Pode estar dentro da família da gente também, né? Ninguém pode dizer, aqui não vai acontecer isso, vai acontecer. Então, são questões, nós estamos trabalhando aqui com várias alternativas, tá? Proximidade excessiva é outra característica. Por exemplo, algumas vezes a criança pode demonstrar rejeição ao abusador, mas é um bom senso para identificar quando é uma proximidade excessiva também. Por exemplo, aquele aluno que nunca foi de ficar grudado, ou filho que nunca foi de ficar grudado na mãe, tipo assim, me salva, está acontecendo alguma coisa, eu estou com medo. Então, é aquele aluno pequeno que pega nas suas pernas, sabe? Quando o filho é pequeno, tipo assim, me salva, porque muitas vezes ele não sabe nem como verbalizar. Então, muitas vezes as crianças elas vão demonstrar isso de uma outra forma, né? Então, assim, a proximidade é importante isso também, né? Eles dão até um exemplo aqui de um fato que foi super falado aí, de um técnico de futebol com um menino e tal, né? Então, assim, ele pedia, né, pedia para a mãe, segurava a mãe, mas a mãe, não, mas vai com o seu técnico, vai, ele só quer seu bem, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa ficar alerta para decodificar esses sinais, né? E sempre levando, não, olha, só porque diz não, são vários sinais, como a gente vai ver, né? E exatamente isso, né? Tem uma frase aqui que é contundente. A violência sexual é muito frequente dentro de casa, ambiente em que a criança deveria se sentir protegida. É um espaço privado de segredo familiar e é muito comum que aconteça e seja mantido esse segredo. Tá? Então, assim, muitas vezes, ali dentro, e as crianças pequenas ou as crianças que estão sendo abusadas tem aquela coisa, né, do segredo, de abafar aquilo e não querer demonstrar e vai só sublimando esse sentimento. Outro fator é a regressão. Por exemplo, a criança já não faz mais, né, não urina na roupa, não faz mais e pode ter um comportamento regressivo. Existem outros fatores que podem ser regressão, tá, gente? Eu não estou colocando aqui que é só quando a criança é abusada sexualmente, não. É um dos fatores. Por exemplo, criança que já deixou de chupar chupeta, mamadeira, né? Às vezes, por exemplo, volta a chupar chupeta, mamadeira, porque tem um irmão mais novo, mas também essas regressões que não são comuns na linha normal de desenvolvimento de um indivíduo, isso pode acontecer também, tá? Isso é um sinal também de que pode estar acontecendo. Então, mais que isso, não só isso caracteriza que a criança está sendo abusada sexualmente, tá? Alguma dúvida, gente? Se quiserem. Eu vou falar outra coisa. Segredo, tá? Muitas vezes ele pode fazer o abusador ele pode fazer ameaças de violência física, e promover chantagem, para não expor fotos ou segredos compartilhados com a vítima, né? Então, assim, olha, eu vou te dar isso aqui. Então, às vezes a criança apareceu com uma coisa que é diferente, que, nossa, isso aqui não é do meu filho, isso aqui não é da minha filha. Procura saber, né? Nossa, por que essa criança está chegando com mais dinheiro para merenda?
são coisas assim, às vezes fatos pequenos que a gente procura. Ué, mas eu não dei dinheiro para o meu filho comprou bala? Como é que é isso? Né? Então, são questões que nós precisamos ficar bem atentos a isso, tá? Outra questão, os hábitos das crianças, né? Apresenta alteração de hábito repentino, pode ser desde uma mudança na escola, por exemplo, falta de concentração, recusar participar de uma atividade, mudanças na alimentação e no modo de se vestir. Né? Então, assim, muitas vezes, às vezes, aquela criança que era arrumadinha, caprichadinha, aí começa aí com o cabelo desgrenhado, né? Ou com as unhas sujas, né? Que ela começa até a desleixar um pouco do corpo, né? Nesse sentido. O sono pode mudar também, né? Essa questão de medo de dormir, de ficar sozinha, muitas vezes isso pode gerar essas mudanças de hábito também nas crianças. Questões da sexualidade, né? Um desenho muitas vezes... Pois não. Posso te interromper? Tem Pois uma não. pergunta aqui. Pois não. Quando a criança tem a idade de 4 e 5 anos, ela não fala sobre o abuso porque talvez esteja em choque. Mas quando a criança tem entre 15 e 16 anos, por que ela não denuncia para os pais? Ou seja, fala para os pais? Exatamente por isso, Sâmia, porque muitas vezes ela tem essa questão da chantagem, muitas vezes ela tem medo, muitas vezes ela tem vergonha, e porque muitas vezes essa pessoa é conhecida dos pais. Eu li relatos de pessoas que eram abusadas pelos irmãos mais velhos, tá? Então, assim, isso causou traumas, assim, terríveis na pessoa, inclusive, né, de relacionamentos posteriores. Então, assim, muitas vezes é uma dor tão grande que a pessoa não consegue, e muitas vezes, até a gente já está adiantando um pouco, né, a questão, exatamente para os maiores, né, dessa questão, assim, de ser uma coisa tão difícil de se falar, que as pessoas acabam levando isso para a vida toda, e muitas vezes elas vão canalizar isso para relacionamentos frustrados, muitas vezes para as drogas, para a bebida, né? Vão desenvolver justamente essa questão do quê? Como a gente começou, né? O que é o abuso? É você passar do limite, né? É você não saber a que hora que vai parar. Então, essas são aí as consequências, muitas vezes, que acontecem quando a pessoa não consegue verbalizar, não consegue ajuda profissional para isso, né? De médicos, de psicólogos, de assistentes sociais. Muitas vezes elas têm que ser tiradas dos lares, né? Porque, gente, olha só, inclusive, muitas vezes é o pai ou o padrasto que faz a violência sexual. Regina, então, pois não. Eu só queria fazer um comentário exatamente onde você tocou no assunto. Eu conheci um caso em que um adolescente, por ser o pai dela, ela falou assim, eu vou fazer um teste, porque eu acho que ninguém vai acreditar. Eu vou começar pela minha mãe. Ela contou para a mãe não acreditou. Ela falou assim, se minha mãe não acredita, quem vai acreditar? Exatamente. Né? E, Érica, e aí a gente, na medida que a gente... É isso que eu ia falar, porque às vezes ela pensa que ninguém vai acreditar nela. E realmente ela tenta, às vezes, contar e as pessoas não acreditam mesmo. Exatamente. E aí, né, a gente estava falando aqui um pouco da questão de como isso pode aparecer também. E, por exemplo, quem trabalha com crianças de pré-escola, de Fundamental 1, né, que a gente, né, tem a coisa mais lúdica, que eles fazem uso do desenho muitas vezes para expressar, né? Para os mais velhos pode ser uma redação. Eu já vi vários casos deles só conseguirem escrever na redação, entende? Então, assim, para os pequenos, a gente precisa ficar muito atento aos desenhos. Por exemplo, a objetos fálicos que muitas vezes as crianças começam a desenhar, né, que não fazem parte da realidade delas, né? Então, quando começa a aparecer alguma coisa assim, né, o pai com pênis grandão, então assim, estou falando só para adulto, né? Tá. Sim, tem até um comentário aqui, Regina, da Vânia,
que às vezes o próprio abusador diz que se ela contar, ninguém vai acreditar nela. Então ele já Ninguém vai acreditar. oprime, né? Ele já oprime, ele já fala, não Exatamente. adianta você Ele contar. já oprime e muitas vezes a pessoa ela se sente muito acuada e muito suja, com muita vergonha, né? São muitos sentimentos que realmente ela precisa aí lidar com isso de uma forma e muita ajuda, né? Então, assim, questões que aparecem num desenho, numa brincadeira, num comportamento, às vezes, mais envergonhado também, né? Fazer desenho que apareçam genitais, né? É o falo, são os genitais, pode ser seios, né? Ou penetração, às vezes, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado nesse conteúdo dos desenhos. Muitas vezes, ou às vezes a criança faz o desenho e rabisca por cima, né? Pega um lápis e rabisca aquilo porque é uma forma dela, ela quer falar aquilo, mas ao mesmo tempo é muito difícil para ela, né? Externar o que está acontecendo, principalmente por isso, né? Porque são pessoas que são da família, são pessoas que quem vai acreditar, né? Vocês colocaram aí agora, né? Se a minha mãe não acreditou em mim, quem é que vai acreditar? Então, assim, Olha, Regina, a Adriana está falando que ela tem uma amiga que está participando de várias lives, falando sobre o abuso que ela teve na infância e na adolescência, e que, se for do seu interesse, ela passa o contato para você. tá legal, tá joia, ótimo, é sempre mais, né? A gente somar é sempre bom. Ela tem 37 anos hoje. É uma forma que as pessoas, né, estão falando que até para que encoraje outras pessoas também a falar das suas próprias dores, né? Aí é uma outra forma de... Quem ia falar era o Carlos? Isso. Eu consegui fazer meu microfone funcionar, graças a Deus, Que finalmente. bom. Então, na verdade, também existe uma outra situação, que é uma situação que, para mim, também deixa a gente, como profissionais de educação, numa posição muito delicada, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, essa é uma história que aconteceu comigo, onde uma aluna, no final de uma aula, ela veio falar para mim que ela sofria abuso sexual. E aí a gente fica numa posição... E aí, isso é uma dúvida que eu tive no momento. Né? Eu depois, quando me tornei coordenador, acabou que isso aconteceu outras vezes com outros colegas também, e aí a gente já tomou uma outra atitude. Mas, nesse momento, um professor em início de carreira, o que esse professor pode fazer? Esse professor deve procurar diretamente o conselho tutelar? Ele deve falar com a coordenação da escola? O que ele deve fazer? Sim, Carlos, para a gente, exatamente, eu estava no último tópico aqui, né, para a gente fechar, deixa eu só fechar aqui com os sinais, justamente para a gente falar sobre isso, né? As questões de sexualidade, das brincadeiras, dos desenhos, porque muitas vezes a gente consegue decodificar. Quando há o caso da sua aluna, né, que conseguiu verbalizar isso para você, mas muitas vezes, principalmente os alunos menores, que para mim é uma grande preocupação. Né? Por quê? Porque muitas vezes eles não vão verbalizar, eles não vão fazer um relato sob forma de redação, né? Que eu sempre peço para os professores de língua portuguesa e de redação ficarem muito atentos, principalmente no ensino médio, isso no Fundamental 2, quando eles tocam em assuntos assim, por exemplo, principalmente, né, temas do Enem, que trabalham vários temas assim, quando tem esses temas, eu sempre peço para eles me encaminharem essa redação, né? E quando o aluno é mais velho, eu chamo o aluno, converso com o aluno, né? Mas a primeira coisa no caso desse, principalmente quando o professor é inexperiente, a primeira coisa, e outra coisa, Carlos, e para todos nós aqui, né? Eu sempre gosto de trabalhar Cosme e Damião, sempre com uma outra pessoa. Quando o aluno chama assim no final da aula, ou a professora, eu quero falar alguma coisa, tá, vamos falar aqui, mas porta aberta, né? Hoje a gente tem um recurso bom que é a câmera, né? Então, assim, nós também, né, temos que nos proteger também, né? Porque muitas vezes é um assunto delicado e que os responsáveis podem se voltar contra nós,
né? Então, assim, até que ponto, se já que é uma coisa que está acontecendo na família, como você foi falar isso para o seu professor? Que absurdo, não sei o quê, né? Então, assim, muitas vezes você vai ficar de algoz, né? A pessoa que muitas vezes, né, o aluno teve a confiança de ir lá para verbalizar essa situação, ele vai ficar de algoz na história. Até você explicar que não é nada disso, né? Então, assim, muito cuidado com isso, né? Quando acontecer, principalmente quando o professor chama a coordenação, chama a direção, se tiver psicólogo na escola, assistente social, orientador educacional, sempre junto, né? E outra coisa aqui que é importante, né? O aluno, ele precisa se sentir acolhido. Eu digo aluno, mas porque a gente está vendo uma situação de escola. Mas a pessoa, no caso desse, ela tem que se sentir acolhida. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não vão acreditar nela. Gente, e isso é uma coisa muito vergonhosa. É uma coisa que é muito íntima da pessoa, né? Então, assim, é muito difícil muitas vezes, para as pessoas verbalizarem isso. Se ela já chegou a esse ponto da verbalização, né? Então, assim, o que fazer com isso, né? Então, assim, todas essas questões físicas, né? Negligência, muitas vezes as crianças aparecem com manchas roxas, né? Ou, por exemplo, reclama, ai, tá ardendo aqui na hora que eu vou fazer xixi, né? Isso é indício. Pode começar a prestar atenção. Liga o alerta, porque é alguma coisa aí. Mas, assim, muito tato, muito cuidado para lidar com isso, né? Pensem assim também, a gente sempre tem que se colocar do outro lado, né? E se fosse comigo, como eu gostaria que as pessoas me tratassem nesse sentido, né? Então, assim, nós, né, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto mães, enquanto pessoas que gostam de ser humano, eu gosto de gente, né? Então, assim, é importante a gente ter esse carinho, esse cuidado e essa acolhida, tá? Agora, o que fazer, né? Foi não, Sam? Você me fez lembrar uma história bem complicada que, graças a Deus, foi a única vez que eu passei. O meu penúltimo ano de professora, 2016, eu tive uma aluna que chegou na escola, ela estudava num colégio público em Campinas, veio para São Paulo para estudar num colégio judaico, porque a mãe estava em processo de conversão. E a primeira coisa que a mãe me falou foi que, assim, estamos de mudança, estou me convertendo e a minha filha tem um pai que é sociopata. Ela não vê o pai, ela não tem contato com o pai, e quando ela encontra o pai, ela precisa estar com supervisão. Assim, 5 minutos de conversa, eu escutei tudo isso. Aí eu fiz cara de paisagem e segue o fluxo. Ao longo do ano, essa menina começou a chegar exatamente como você descreveu. Manchas pelo corpo, roxa. Teve uma vez que ela estava com uma mordida na bochecha. Aí você perguntava para ela o que tinha acontecido, ela contava uma história do começo ao final e ela repetia aquela mesma história com a maior riqueza de detalhes. De detalhes, né? Uma Exatamente. coisa impressionante. Aí o resumo da história foi: a mãe estava noiva, mas o padrasto demonstrava muito mais preocupação. Então, a gente acreditava que era a mãe que fazia tudo isso. A gente levou o caso para a assistente social da escola, a escola tentou fazer algum tipo de intervenção, mas a mãe acabou ficando muito acuada e ela tirou a menina da escola no fim do ano. Existe, né, mesmo. O agressor, né, tem a estatística aqui dos agressores também. Em primeiro lugar, é o pai e o padrasto, né, em ambos, mais de 3.000. A mãe, ela tem aqui 400, né, em ambas, né, de 0 a 9 e de 10 a 19.
Então, assim, não é que só exista, né? Parecia que eu estou falando assim, é só o pai, o padrasto, não, né? Também existem esses casos também, de abuso, de agressão, né? De agressão verbal, agressão física, e aí também o abuso sexual, né? Então, existe tudo isso daí. A negligência, que também vai ser muito deflagrador disso, né? Ou pode ver também, ó, muita coisa, adolescente começa a usar muita coisa de manga comprida, não quer mostrar as pernas, né? Muitas vezes, não quer mostrar os braços em algum lugar, ou o cabelo aqui atrás, né? Então, assim, muito cuidado com essas coisas, né? Às vezes está maior calor, está de manga comprida. Claro que tem outros fatores também aí, questão corporal, questão de cut, mas também pode ser um indício disso, tá? Então, o que fazer? Regina, O Carlos... Não, é só fazer mais um comentário, um outro indicativo. Esse eu tive um aluno quando eu trabalhava em uma outra rede privada, em que a criança ela imitava alguns atos sexuais na sala. Exato, E aí eu falei, opa, criança não tem esse comportamento. Ou ela está vendo, ou alguém está fazendo isso com ela. Exatamente. Aí você tem que começar a pesquisar, né? Você está vendo filme, né? No Xvideos, você tá tendo contato. Às vezes tem irmão mais velho, isso que eu estou falando. Às vezes tem irmão mais velho que abusa, né? Ou que vem ver o filme comigo, né? Então, assim, primos. Então, tudo isso tem que realmente... E o professor em sala, justamente, não é que você vai... tá fazendo isso, está fazendo desenho, está fazendo comportamento imitativo, como se estivesse fazendo ato sexual ou fazendo o que o abusador faz nela. Então, assim, tem que ficar de olho. E o que você fez, Érica? Eu reportei, né, a coordenação, expliquei a situação que aconteceu, aí nós chamamos, né, a família, explicamos. No primeiro momento, a família não aceitou, assim, a gente pediu um laudo da psicóloga para a gente poder averiguar. Era uma mãe que o marido dela era caminhoneiro, então ela fazia algumas festas em casa. Então o marido não era tão presente. Então ela não quis, eu acho que ela ficou, na verdade, com medo, então ela se negou. Aí a escola falou, olha, nós exigimos um laudo de uma psicóloga ou de psiquiatra para nos falar que está tudo bem, né? Porque a escola não tinha. E aí apertou, ela falou assim, não, eu não vou levar, então nós vamos te denunciar para o conselho tutelar. Quando a gente ameaçou, ela trouxe um lado e descobriu que foi o tio que participava. Enquanto a mãe fazia festa, o tio ia para lá e abusava dele sexualmente. Aí quando fez todos os exames mesmo, fez corpo de delito, comprovou os abusos. Pois é, então, Ô, esse Regina, agora é o passo, né? A gente também tem que ter muita cautela, que eu vejo nesses casos, né? Porque muitas vezes, quando a criança ela é pressionada a contar, né? Quando se descobre que está acontecendo, ou uma suspeita muito grande, acabam que algumas pessoas pressionam, né? Às vezes a mãe, às vezes... E aí ele acaba falando um nome que não é o verdadeiro, né? Eu já vi exatamente, até para proteger. E, se eu não me engano, aqui em Belo Horizonte teve um caso numa escola há 1 ou 2 anos, não sei, e onde não foi o verdadeiro que foi acusado. E aí trouxe um transtorno muito grande para o que foi falsamente acusado, né? Sim. E aí até se descobrir que não tinha nada a ver com aquilo, né? A criança até tinha acusado um professor, tanto nesse caso que teve em Belo Horizonte, quanto nesse outro que foi numa escola que eu trabalhei também, uma outra escola. Tem muitos anos esse caso, hoje a criança já não é uma criança, já é um adulto, já tem quase 30 anos. Mas ele, primeiramente, nesse caso dessa criança que eu conheci, acusou o professor. Um professor exatamente de educação física, e não era, né? Então, assim, eu vejo também que os professores, todos que trabalham no colégio, né, não só professores, mas disciplinários, todos os funcionários, eles precisam ter uma postura para a própria proteção. Então, por exemplo, né, quando a gente repete, fala, né, olha, não encoste no aluno, não pegue no aluno, né? Perfeito. Não estou falando assim de educação infantil, que às vezes é um bebê, você tem que carregar e tal. Mas ali
chegou na idade, então não encoste. Por quê? Não encoste, porque o próprio aluno pode ser levado, às vezes, numa pressão a acusar aquela pessoa que encostou nele, ou às vezes até pela neura ou pelo medo, pelo pavor de um pai ou de uma mãe de saber disso, ele vai aonde primeiro? Em quem encostou, né? Em quem pegou, em quem ficou. Então, assim, e sempre demonstrar que você não está pegando. Então, às vezes eu falo para os professores, você vai corrigir, põe as mãos para trás para conversar com o aluno. Pode ser uma estratégia. Fulano, como é que é isso que tá, não sei o que, chama atenção com as mãos para trás, para ficar bem claro, né, a sua Isabela, outra posição. coisa, quando for fazer assim, não fique sozinho com o aluno. Isso, nem no real, nem no virtual, né? Porque às vezes o aluno fala assim, eu quero tirar uma dúvida, professor, né? Muitas vezes, olha só, se você quer tirar uma dúvida, então vamos marcar um horário. Eu, por exemplo, eu nunca atendo em sala virtual sozinha, nem em sala real, para nossa proteção. Né? Então, assim, eu já trabalho em escola há muitos anos, como eu falei para vocês, né? Então, assim, a gente registra tudo. Hoje, assim, tem a câmera também que muitas vezes vão nos ajudar, né? Por exemplo, até para o caso do Carlos, que ele era inexperiente. Quando o professor deixa a porta aberta, quando o professor fica perto de câmera, eu logo procuro uma câmera assim, não, peraí, vamos saindo. Para quê? Para que justamente a gente fique respaldado e tenha esse cuidado e esse carinho, né, com as pessoas. E aí o que vem, a gente precisa denunciar, né? Mas primeira coisa, a gente precisa ouvir. Então, assim, quando for ouvir, chama alguém, olha, a gente precisa ouvir. Então, o que você relatou? Eu posso escrever aqui o que você está me relatando, sempre conversando, falando assim, olha, você sabe que agora eu vou ter que chamar seus pais aqui na escola, né, para conversar com seus pais, o que você está falando aqui, você quer pensar direitinho, você tem certeza que o que você está falando, né, você está envolvendo pessoas, porque justamente assim, a outra questão é que se você for muito nem ouvir o que a pessoa vai falar, né? O que a criança ou o que o adolescente vai falar, o que vai acontecer? Ela vai engolir mais uma vez. E aí o que vai acontecer? Vão acreditar em mim mesmo, então, vida que segue. Né? Então, ela vai, vamos dizer assim, entubando aquilo mais uma vez. Né? Então, assim, um comportamento que deixa de ser abusivo, daqui a pouco, ela vai ser tão lugar comum para ela que ela fala assim, ninguém me ouve, ninguém quer me ouvir, ninguém quer me ajudar. Né? Então, assim, é importantíssimo, né? Conseguiu detectar algumas dessas características aí, preste atenção primeiro, mas não fica falando com as outras pessoas, não, né? Não fica comentando com todos os professores, gente. Isso o respeito pelo indivíduo é muito importante. Né? Fale com a coordenação, fale com a direção, fale com as pessoas que são responsáveis isso na escola. São assuntos, igual, né, quando o aluno começa a furtar, quando começa a mentir, a abusar. Então, assim, são comportamentos que a gente precisa ter muita cautela, porque a pessoa vai, não quero falar, inventa, cria histórias, como a sua aluna aí, né? Que ela inventou uma história no mundo da fantasia, eles então criam histórias mirabolosas para quê? Até para aliviar a dor também, né? Por que eu vou contar uma história triste? Por que eu vou contar uma história que é tão sofrida para mim? Eu vou contar uma história dos contos da Carochinha, da Branca de Neve. E também, Regina, porque eu acredito que a pessoa abusada também, a gente até não falou sobre isso, mas eu acho que ela não conta muitas vezes, porque ela pensa que a culpa é dela também. Sim. Então, ela vai exatamente. ser punida se ela contar, então ela não quer contar. Isabela, Regina, em casos assim, a criança, a família já sabe, a escola já está ciente, quais recomendações você daria para que a escola pudesse ter uma maneira mais adequada de reagir com aquela criança, que a gente já sabe que ela possivelmente vai precisar de apoio
psicológico. Sim, Mas então, dentro da escola, como que a escola teria que atuar com essa criança? Então, principalmente, né, a questão, a família precisa ser tratada, essa família precisa, né, ir fazer terapia, até, por exemplo, muitas vezes é preciso fazer um exame de corpo de delito para ver até que ponto. Tivemos aí na mídia essa questão toda, né, da menina de 10 anos que era estuprada desde os 6 anos pelo tio e que culminou na gravidez, né, ainda tem isso, né? Por exemplo, crianças podem ter doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, né? O relato de outra menina que aos 14 anos ela tinha tido 3 abortos já de abuso. Olha isso. Né? Então, assim, tem casos muito sérios, né? E o que você perguntou, na escola, os professores, né, e as pessoas, por isso que eu digo, o respeito àquela pessoa, né? Porque muitas vezes ela vai se sentir culpada, ela vai achar que ela, né? E até porque tem uma cultura, muitas vezes, que são as mulheres que provocam, né? Eu só estuprei a fulana porque ela estava de shortinho curto, porque ela estava de bustier, ou porque deu mole para mim, né? Então, assim, ainda tem um discurso também muito machista em relação a isso, infelizmente, né? Então, assim, a escola, enquanto promover um ambiente saudável para essa criança, né, que ela possa, de repente, até externar isso e, quando ela precisar, procurar as pessoas de direito que saibam disso, né, para que ela possa, quando tiver alguma coisa que remeta, por exemplo, que ela tenha uma lembrança daquilo, ela saber que na escola ela tem pessoas com as quais ela pode contar, que ela pode ter confiança, ou, por exemplo, se a escola não tem uma assistente social, uma psicóloga ou coordenação, não tem ninguém na escola, que tenha uma professora que ela possa sentir segurança, ou um professor, até de verbalizar alguma coisa, né, para ela falar, para ela externar. E a terapia, né, porque é uma questão muito dolorida, até para ela poder refazer toda essa questão, porque se não falar, outra pessoa falou, né, que a pessoa está dando depoimento, né? Existem os casos, por exemplo, né, como os alcoólicos anônimos, da questão das pessoas também, né, do uso de drogas, que são grupos que se encontram também até para falar sobre isso. Enquanto você tem uma pessoa que está falando ali, que de repente passou uma dor muito semelhante à sua, você se identifica com aquilo e se sente até mais à vontade para poder falar, né? Porque quando a pessoa está passando por aquilo, ela às vezes não sabe qual o canal que ela vai usar para externar isso. E tem pessoas que não conseguem falar, que não conseguem. Né, entendeu? Então, assim, é muito difícil, vão passar aquilo ali, e aí justamente isso, as relações, isso daí vai permear todas as relações dela aí, porque ela está tão sublimada naquilo, ela cristalizou aquilo de uma forma tão forte dentro dela, que ela não consegue falar naquilo. Né? Pode ser terapia e falar, e aí isso pode aparecer de outras formas, tá? E, Regina, você acha que a pessoa que passa esse tipo de abuso, ela é capaz de se recuperar desse trauma e ter uma vida normal? Sim, sim, né? E aí vem uma questão que eu penso que é muito interessante, né? Por que a escola deve notificar as autoridades em caso de suspeita da ocorrência de da violência sexual? É justamente para interromper esse ciclo de violência. Porque você interrompendo isso, né? Se você, de repente, não denuncia isso, você pode acarretar o suicídio da pessoa. A dor é tão forte, tão intensa, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, propensão à vitimização na vida adulta, lesão física em criança, entre outros problemas, culpa, baixa estima, problema de sexualidade, dificuldade de construir relações afetivas duradouras, muitas vezes opção sexual, né? Essa coisa, né? Eu não tô colocando aqui, mas eu sou hétero, eu sou homo, LGBT, o alfabeto todo, muitas vezes assim, o que ela para ela dessa questão da sexualidade, né? Que ela não teve um desenvolvimento normal aí de sexualidade, né? Então, assim, podem ser fatores que podem desencadear esses tipos de questões, né? E aqui voltando, o abuso sexual por parte de um membro da família é uma forma de incesto,
tá? E isso pode resultar em trauma psicológico mais sério de longo prazo, especialmente no incesto parental. Então, assim, mas enquanto antes, aí é o apoio educacional, o apoio médico, o apoio psicológico, mais chances ela vai ter de recuperar essa experiência negativa da infância e ter uma vida adulta mais prazerosa e saudável. O ECA, né, no artigo 13º, ele diz que os casos de suspeita, eu vou ler porque eu não sei de cor, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar na respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. No artigo 245, o ECA estabelece multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, se deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Então, é nosso dever comunicar. Já tive casos, né? De ter que comunicar ao Conselho Tutelar. É duro, é difícil, é dia que você chega em casa e fala, meu Deus, ver sua filha lá podia ser com a minha, né? Então, assim, Exatamente. é muita dor, né? Então, assim, eu acho mas eu penso, né, sempre na questão do positivo, o que nós podemos fazer justamente para isso, né? Prover que a pessoa tenha esse canal que ela possa falar com uma pessoa que vá ouvi-la, né? E não fazer daquilo um estardalhaço, e não falar para tu, olha, fulano, sabe o que aconteceu? Não façam isso, porque isso machuca mais ainda, né? Então, assim, muito respeito pelo ser humano, né? Em todos os seus aspectos, e nessas horas, então, eles vão precisar muito, né? E, infelizmente, eu estava lendo, né, algumas coisas que, assim, o que tem o Disque Denúncia também, que é o Disque 100, né, é o Disque dos Direitos Humanos, que a gente pode ligar. E ontem eu liguei, né, eu fiz uma ligação. E aí o Disque Denúncia, ele fala assim, é o Disque dos Direitos Humanos, ele foi criado, né, pelo Ministério aí da Família. Mas ele atende o telefone assim, aqui é o Disque dos Direitos Humanos, é quem tem alguma coisa em relação à Covid-19. Né? Então, assim, não deixa muito claro para a pessoa, né, que aquilo ali é um canal também que ela pode usar para fazer uma denúncia, e que ali terão pessoas também que podem ajudá-lo. Né? Outra coisa também, tem as delegacias especializadas, né, que as pessoas podem procurar também, quem quiser ou fazer essa questão. E tem o site também, que é o www.disque100.gov.br, que é também para denunciar pornografia na internet. Né? Então, assim, ainda tem essa questão, né? Tem o abuso, e aí a gente tem questões que as pessoas que se prevalecem de imagens, e aí muitas vezes vão chantagear, né, essa criança, esse adolescente, olha, se você contar para fulano, para cicrano, para seu pai, para sua mãe, ou o pai, né, chantageando, e aí isso, eu vou colocar, eu vou expor, né? Então, assim, são muitos casos, né? Eu li muito material disso, né? Então, assim, eu acredito que ainda virão outros casos aí, né, que aí de repente a gente, né, como essa menina que foi aí na mídia, que houve uma comoção aí, né, em relação às pessoas, que aí tem a questão que acredita, ética, moral, religiosa, são muitas variáveis aí que entram nessa questão, né? Mas eu penso que a dignidade humana e o direito da criança, né, de ser um saudável e um adulto saudável nessa hora vale muito mais. Existiam programas, né, na escola para cartilhas falando sobre isso, alertando. Então, hoje na internet, as pessoas também têm acesso a muitas informações, acesso a como se prevenir. Hoje, que bom, né, que os meios, as redes sociais também fazem esse trabalho, né, de reunir grupos, reunir pessoas, como nós estamos fazendo aqui agora, né? É muito importante isso, por isso que realmente assim
fico muito agradecida, né, com o convite de estar aqui com vocês falando, porque é um assunto que pouquíssimas pessoas falam sobre isso, é vexatório, causa muitas vezes constrangimento nas pessoas, né? Mas é preciso falar. A primeira coisa que a gente precisa falar, né? E muitas vezes a gente não vai falar verbalizando, mas vamos falar com gestos, através da arte, através da escrita, através do comportamento, né? Somos seres humanos, seres integrais. Então, muitas vezes, o que está acontecendo, né? E a gente trabalha, né? A psicologia, justamente, a gente não dá para separar a cabeça do corpo, né? Então, tudo integrado. Muitas vezes, isso vai aparecer de muitas formas, principalmente na arte, né? Isso é muito estudado, Exato. isso é muito visto, né? A Na verdade, psicanálise, esse assunto, Regina, ele surgiu porque na semana passada eu recebi um vídeo. Depois a Isabela até pode mandar para você. Um vídeo, uma animação infantil, mostrando onde pode encostar, onde não pode e tal. Eu já vi. E aí eu publiquei no meu Instagram, agradeci a equipe que montou, a equipe agradeceu a divulgação e eu mandei a sugestão para o grupo. Eu falei, olha, acho interessante a gente falar sobre o assunto. Aí um amigo meu que é policial, ele segue muitos outros policiais. E ele fez assim, Sâmia, dá uma olhada nisso daqui. É uma policial do Rio de Janeiro, viu, Cadu? Chama Paula Mari. Ela é delegada, na verdade. E aí ela postou a boca, né? A boca da criança aberta. E ela diz assim no post. Hoje nossa postagem não é bem o que gostaríamos de colocar aqui. Mas é necessária em especial para alertar colegas profissionais da saúde. Aí ela fala da saúde, né, por conta da criança ter tido um problema na boca. Pais responsáveis pelas crianças, vou contar a história dessa menininha que atendemos aqui. 5 anos, veio acompanhada da mãe, com um caroço perto da gengiva e em cima da boca. Após detalhado exame clínico, com a coleta de dados importantes, anamnese e exame físico, suspeitamos de uma infecção sexualmente transmissível pela papilona do vírus humano, confirmado posteriormente por exames específicos. Outra imagem importante que nos chamou a atenção é o palato, o céu da boca, porque o céu da boca dela estava completamente arroxeado, que pode acontecer decorrente de um sexo oral. Infelizmente, foi um caso de abuso sexual em que o agressor foi, graças a Deus, identificado posteriormente. Eu não costumo acompanhar essas pessoal de delegacia, de polícia e tudo mais, mas eu fico muito de olho em tudo que acontece em relação às crianças. E uma das primeiras lives que eu fiz, bem no início da quarentena, acho que a gente tinha 1 mês de quarentena, uma das minhas falas foi: a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças em casa, porque elas podem estar vivendo num ambiente tóxico. Ou, se não era tóxico, esse ambiente ficou. E aí, isso pode gerar um enorme, como eu posso dizer, um enorme trauma. E aí, o ano que vem, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque 2020, para mim, já está decidido, ninguém volta para a escola sem vacina. Como vai ser o ano que vem com todas essas crianças que passaram 1 ano afastadas de escola, só em contato com essa informação aqui tecnológica, e como que fica o psicológico? O que elas passaram? Exatamente. Vai precisar ser trabalhado num socioemocional com essas crianças por um longo período, né?
Sâmia, não é à toa, Sâmia e os demais, né, quem trabalha com a educação, sabe aí que finalmente temos a BNCC, né, que vem trabalhar, que vem colocar luz, né, nas habilidades socioemocionais, que vem trabalhando isso e que está criando canais para justamente para que as crianças, e para que não só as crianças, né, os adolescentes verbalizem. Eu faço uma analogia que a pandemia, para mim, é igual quando você joga uma pedrinha num lago. As ondas estão reverberando, então nem nós sabemos ainda, né, como lidar com muitas questões, né? Então, assim, foi quando eu comecei. Eu penso que esses índices alarmantes aqui, altíssimos, que só cresceram desde 2011 a 2018, cresçam cada vez mais. E quem sabe nós, né, com o nosso olhar um pouquinho mais curioso, um pouquinho mais cauteloso, mesmo através aí da telinha, né, dos nossos retângulos, consigamos muitas vezes ajudar alguma pessoa que esteja passando um momento, e que sejamos um canal, né, que ela possa fazer o uso para que atenue um pouquinho, né, essa questão aí do abuso. E muitos aí até às vezes perdem o gosto por estudar, perdem o gosto por brincar. Imagina uma criança de 10 anos, né, ter que fazer um aborto de um tio, né? Então, assim, se você colocar isso friamente, né, é muito dolorido, é muito dolorido. A situação de fazer um aborto já é, né, difícil. Com 10 anos, ser abusada desde 6 anos e nunca ter conseguido falar isso, não sei como é que estava na família dela, né? Então, assim, será que ninguém percebeu? Será que as pessoas, né, são aí essa conivência, né? Eu estou fingindo que eu não estou vendo, né? Então, assim, muito cuidado com isso, né? Então, se os adolescentes, as crianças, ou não só na escola, né? No seu condomínio, no seu ciclo de amizade, procure. Mas, assim, uma questão também muito importante é como você vai abordar isso, né? Como você tem que ir por outras vias, por outros meios, né? Perguntando como é que está aí, o que está acontecendo, quem vai muito na sua casa, como é que é, você fica sozinha, como é que está com seus estudos, por exemplo. Muitas vezes os pais relatam que tem pais que estão trabalhando, as crianças ficam com uma vizinha, ou com a pessoa que vai lá limpar a casa, ou ficam sozinhos, né? Então, assim, me alerta muito isso quando eu converso com os pais, né? Que às vezes me relatam, meu filho está cansado desse negócio de aula online, não sei o quê, mas como é que está isso? Ele está sendo assistido? Você consegue ver? Você consegue pelo menos interagir um pouquinho? Então, às vezes as crianças ficam sozinhas o dia inteiro em casa, né? Então, assim, principalmente nesse momento, né, nossos olhos aí, por isso que às vezes a gente pede, né, abre a câmera, deixa eu dar uma olhada, mas aí tem todo o lado da casa, de ter o contexto familiar, né, mas quando desconfiar de alguma coisa, né, então, pede para marcar uma reunião com a mãe ou com o pai, né, eu sempre gosto de, posso marcar uma reunião? A gente tem notado alguma coisa assim, ou por exemplo, hoje mesmo, um menino, era uma coisa banal, ele externou tanta tristeza numa poesia, 4º ano, que a professora pediu para ele fazer, né? E aí eu com a orientadora conversamos com o pai, e o pai explicou o contexto, né, e tudo. Aí eu gosto de conversar com o aluno também, né? Eu peço para conversar, eu falo, chama ele para a gente conversar um pouquinho, né? Então aí eu vou perguntando, né, coisas para que ele vá me dando pistas, né, para a gente ir podendo fazer aí uma construção e poder de alguma forma ajudar. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Regina, olha só, todo papo que é bom dura pouco, né? Já deu o nosso horário aqui. Então, assim, eu queria agradecer muito seus esclarecimentos, né? Sua visão aí como psicóloga, as dicas que você nos deu. E esse papo foi muito bacana, mas aí é como eu disse, né? Dura pouco mesmo, porque 1 hora passa rapidinho.
Mas percebo que a gente tem até outros assuntos daqui para sair, futuramente conversarmos sobre outras coisas, né? Porque sim. Eu acho que o trabalho do psicólogo, juntamente com o trabalho docente, ele tem muita coisa aí para a gente conversar. Então, agradeço muito, viu, Regina? Eu que agradeço a vocês, muito obrigada, né? Ainda tenho que estudar muito, eu acho que todos nós, né? A gente tem que estar sempre estudando, eu acho que a internet é um veículo muito bacana para nós procurarmos informações também, trocar informação. Que bacana, gostei muito da história do grupo de vocês, né? E o nome é bem legal, né? Educa que eu gosto, ensina que eu gosto. Ensina que eu gosto. Ensina que eu gosto, né? Então, porque... Nunca jantar, não? Porque justamente é isso, né? A gente escutar um pouco disso também, né? É o filho, é o que a gente está em casa, é o que está vivendo, né? Que acontece mesmo, né? A gente está dando aula e vem minha filha, ô mãe, você não viu isso aqui, né? Então, essa pandemia, né? Vem também para nos fazermos reformular muitas coisas, né? Também, né? Nesse sentido, e cada vez estudar mais e mais, né? E esses desdobramentos aí, essas ondas aí que estão reverberando, a gente ainda não tem muito aí o que olha, isso é aquilo, é estudar mesmo, né? E a gente gosta. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer te conhecer, viu, Regina? Igualmente. Até a próxima. Obrigado, Regina. Obrigada, gente. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência também. Boa noite para vocês. Obrigada.